Livro Conduta Espírita, Psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz. Capítulo 13, na propaganda. Escudar-se na humildade constante ao desenvolver qualquer atividade de propaganda doutrinária, evitando alarde, sensacionalismo, demonstrações publicitárias pretensiosas ou métodos de ação suscetíveis de perturbar a tranquilidade pública. Sem orientação segura, não há propaganda produtiva. Com critério e temperança, estender a propaganda libertadora dos postulados espíritas até o recesso das penitenciárias e das colônias de isolamento sanitário, sem depreciar crenças ou sentimentos. Os mais doentes requerem maior ajuda. Incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias por meio de cartas e publicações, livros e mensagens, visitas e certames especializados, buscando a unificação das tarefas e o esclarecimento comum. A permuta de experiências equilibra o progresso geral. Pelo rádio ou pela imprensa leiga, não se estender demasiadamente, a fim de não afastar o aprendiz incipiente. A doutrina deve ser ministrada em pequenas porções, para não se desviar das finalidades espíritas, selecionar com ponderação e bom senso os meios usados na propaganda, mormente aqueles que se relacionem com atividades comerciais ou mundanas. Torna-se inútil a elevação dos objetivos sempre que haja rebaixamento moral nos meios. Usar com prudência ou substituir toda expressão verbal que indique costumes, práticas, ideias políticas, sociais ou religiosas contrárias ao pensamento espírita, quais sejam sorte, acaso, sobrenatural, milagre e outras, preferindo-se em qualquer circunstância o uso da terminologia doutrinária pura. Uma palavra inadequada pode macular a bandeira mais nobre. Arredar de si qualquer ansiedade no tocante à modificação rápida do ponto de vista dos companheiros. A fé significa um prêmio da experiência. Conquanto precisemos batalhar incansavelmente no esclarecimento geral, usando processos justos e honestos, não esquecer que a propaganda principal é sempre aquela desenvolvida pelos próprios atos da criatura, por meio da exemplificação eloquente de nossa reforma íntima, nos padrões do Evangelho. A doutrina espírita prescinde do proselitismo de ocasião. É necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista. João, capítulo 3, versículo 30. Cris, como hoje nós vamos falar sobre a conduta espírita na propaganda, eu já vou pedir licença para começar aqui a nossa conversa trazendo a mensagem que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4. O item se chama Missão dos Espíritas. E mais ou menos no final desse item, né, tem um trecho que diz assim: e depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho, desta provação terrena, encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus
a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, Cris, eu achei importante a gente começar com essa mensagem do Evangelho, porque o que o André Luiz traz para a gente aqui, né? Ele fala para a gente qual que é a nossa conduta, como que ela deve ser quando a gente está divulgando, a gente está fazendo a propaganda do Evangelho de Jesus. Então, como é que a gente deve se conduzir, né? E a gente já vê aqui que a gente precisa fazer a divulgação da palavra de Deus. Eu trouxe esse trechinho desse capítulo 20, porque ele fala disso, né? E a gente precisa fazer essa divulgação, e aqui para nós, né? Também, a divulgação não só do Evangelho, mas da doutrina espírita. Mas é importante que a gente tenha coragem e que a gente siga a verdade, né? E interessante, né, Rose, quando a gente lê ali, percebe, né, o cuidado, né, que nós devemos ter também nessa divulgação, né, e o cuidado que a gente tem aqui de testemunha no Evangelho, que desde lá no início, né, a gente vem tendo, né, quanto a gente vem levar essa divulgação da palavra de Deus, né? A gente percebe que já lá em Moisés, né, ele trouxe, né, as leis que ele recebeu no Monte Sinai de acordo com o que o povo daquela época compreendia, né? Com a evolução, Jesus veio e ainda ele pregou até novas lições de uma forma que acolhesse, né, as pessoas da época através das parábolas, né, que eles entendessem, né? E com o avanço da ciência, essas leis elas ficaram mais fáceis de ser compreendidas de um novo ângulo, né? Elas foram explicadas aí pela ciência através da terceira revelação. Então a gente vai compreendendo a trajetória das leis divinas, né? E a sua aplicabilidade diante da evolução. E o seu papel, né, sempre de esclarecer a humanidade no caminho do bem, né? Então, a gente lê aqui a missão do espírita, né? E a gente traz isso também, o que essa missão de tão importante que ela é, né? O quanto ela é abrangente, né? E ao longo da história a gente vai acompanhando. Aqui eu falei resumidamente, né? Mas a gente tem como estudar também através de grupos de estudos, né? Tudo essa trajetória. É verdade. É interessante você trazer essa questão de como que ao longo da história a gente sempre é orientado, né? A gente sempre vai sendo esclarecido cada vez mais sobre essas questões. E principalmente sobre a forma como a gente faz a divulgação do Evangelho, né? E interessante que lá no Livro dos Espíritos, Cris, naquela parte que são os prolegômenos, né? Logo depois da introdução, no iniciozinho do livro, a gente tem uma passagem que a gente vai ter a seguinte orientação, né? Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes da sua vontade, eles têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. É claro que quando a gente lê os prolegômenos todo, né, a gente vai vendo que isso daqui eles estão falando das manifestações dos espíritos,
que é chegada a hora em que a gente vai ter essa comunicação, como acontece hoje, de forma muito simples, natural, sem que isso seja um fenômeno sobrenatural, mas diz também essa passagem, né? Eu fiquei refletindo em torno dela, que esses espíritos que vêm se comunicar, eles vêm para nos instruírem e para nos esclarecer. Então, é preciso que, ao falarmos em divulgação da doutrina, que estejamos embasados nessas orientações seguras que a gente já tem. Né? Como você trouxe lá, desde a época de Moisés, e muito antes disso, a gente já sempre foi orientado do que é o certo e do que é o errado de fazer. Não é eu falar do meu pensamento, da minha própria palavra. Como a gente está fazendo aqui nesse podcast, a gente faz uma conversa, mas sempre a gente vai tentando embasar essa conversa nos ensinamentos de Jesus, de Kardec, das obras subsidiárias. Então, é preciso, sim, se capacitar, conhecer a doutrina, estudar, para aí sim a gente se propor a divulgar, né, Cris? Porque é muito importante a gente ter essa consciência. E uma boa medida, né, se a gente conhece bem ou não os princípios que estamos divulgando, é a gente pensar, se alguém me perguntar o que o Espiritismo defende, do que ele trata, por que eu me identifico com ele, qual que vai ser a minha resposta? Então, a gente precisa começar a se perguntar, né, será que eu conheço suficientemente bem para sair falando a respeito? Né? Então, acho que isso é muito importante também, da gente ficar atento, né? Porque é isso que André Luiz começa trazendo nesse capítulo, né? Eu acho que essa fala aí sua, né, da gente ter esse bom senso, né, ao divulgar, ao falar da doutrina espírita, esse cuidado, né, Rose, porque a fala da gente também tem um peso nessa comunicação, né? Então, ela tem que estar muito bem embasada nos nossos conhecimentos, né? Porque a doutrina espírita, ela é consoladora e ela também vai nos ajudar a esclarecer a cada um a raciocinar a sua fé. Isso que é importante, né? A gente, igual você perguntou, você bem falou, né? Você se perguntar o que ela se propõe, isso você está raciocinando aquilo que você acredita. Ela nos faz pensar, né? Isso é muito importante. E nesse pensar, a gente aqui também deixar bem claro, né? Que ela respeita todas as religiões que se aproximam à criatura do Criador, porque ela entende que também são caminhos para se chegar a Deus. Mas isso é de uma forma que você sabe no que você está pensando, você raciocina naquilo que você está acreditando. E não simplesmente você joga ao vento palavras que você cria de si e sai propagando. Não, tem um conceito doutrinário ao qual a gente acredita e segue, né? Então, eu acho que esse bom senso na fala é muito importante. E você trouxe a expressão que ela é a essência da codificação, que é bom senso. Né? Kardec, quando ele desencarnou, Camille Flammarion, ele fez o discurso de despedida para Kardec, né? E ele falou no discurso dele que Kardec era o bom senso encarnado. Então, se a gente estuda a doutrina, se a gente segue os preceitos de Kardec, do que ele deixou aqui para a gente orientado na codificação, a gente precisa ter isso muito claro, que nós precisamos ter bom senso em tudo que a gente faz, em nome da doutrina e em nome de Jesus. E é um pouco isso que o André Luiz vai trazer no segundo item que ele vai tratar aqui do capítulo. Porque onde quer que a gente esteja, a gente precisa estar imbuído do sentimento cristão. Então, se a gente vai visitar, e é interessante porque ele traz essa reflexão para a gente, que a gente precisa um pouco sair dos templos.
Então, a gente precisa levar dentro das nossas possibilidades o Evangelho de Jesus, os conhecimentos doutrinários para outros lugares que estão impedidos de terem esse conhecimento. Então, ele fala dos presídios, dos hospitais, olha que interessante, né? Mas só que a gente precisa levar isso de forma respeitosa, não como uma imposição da nossa fé, da nossa crença para o outro. Então, a gente pode se doar através desse evangelho, mas não impondo para o outro. A gente pode simplesmente se disponibilizar, estar ali, junto com esse outro. Né? A gente estava até conversando um pouco sobre isso no nosso estudo do grupo mediúnico, né? Falando sobre essas questões do respeito às crenças, né? Do respeito à liberdade do outro poder escolher aquilo que ele quer dentro da sua fé religiosa, mas a gente também pode levar ao outro o conhecimento da doutrina, e muitas vezes esse conhecimento ele vai através dos nossos comportamentos, mais do que palavras, né? Então, às vezes, na propaganda, né, como é aqui o tema do nosso podcast de hoje, na propaganda, muitas vezes, os nossos comportamentos, eles vão falar muito mais do que as palavras. E aí, eu queria trazer só para a nossa reflexão aqui, uma passagem que está lá em Marcos, no capítulo 2, no versículo 17, em que ele vai traduzir, né, a fala de Jesus dizendo: ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Então, eu acho que cabe muito aqui, isso que você já até comentou, né, que é uma fala do Divaldo, ele fala de uma fala do Chico, mas ele complementa, né? Ele fala assim: fala a criatura ao Criador pela oração. Responde o Criador à criatura através da inspiração. E ajuda o Criador à criatura através de outra criatura. Eu acho essa passagem lindíssima, né? Então, eu acho que é um pouco isso que a gente está falando nesse item aqui. A gente pode ajudar, mas entendendo que a gente não está ali num lugar de superioridade, a gente está ali num lugar de também aprendizado. A gente leva a mensagem respeitosamente, com bom senso, entendendo que ali a gente não é superior àquela pessoa que está ali, mas a gente também aprende muito. A gente precisa ter esse bom senso de entender o que eu estou fazendo aqui, quais os aprendizados que eu posso tirar aqui, quais lições para a minha vida que eu posso tirar dessa visita, por exemplo, a um presídio, onde eu vou falar em nome de Deus, né? Eu acho isso bem importante. É uma troca, né, Rose? Exatamente, Cris. E que eu acho que através dessa ética ela vai contribuir para um convívio, né, igual você falou, harmonioso com os demais, né, com as demais religiões, com os demais companheiros de jornada, né? É verdade. E a gente falando em troca, a gente vai pensar também nessa união, né, que precisa ter. Porque André Luiz, ele fala aqui que a gente precisa incentivar o intercâmbio fraterno entre as pessoas e as organizações doutrinárias, né? E aí é importante que a gente entenda que quanto mais a gente se unir, um ajudando o outro, entendendo que ninguém tem nada pronto e acabado e nem completo, né? Não existe, por exemplo, uma religião que seja completa, que vai abarcar tudo, mas existe aquela que me complementa de forma mais efetiva. E quando a gente vai entendendo isso, a gente vai vendo isso que você trouxe, que é
é uma via de mão dupla, a gente ajuda e é ajudado o tempo todo. E aí, a gente vai vendo que, a partir do momento que a gente se une, a divulgação fica mais consciente e mais segura. E no livro Obras Póstumas, no item que é intitulado Constituição do Espiritismo, a gente tem ali, né, Kardec, porque esse livro, Obras Póstumas, né, o nome já diz, foi uma obra que foi publicada depois do desencarne de Kardec. Mas as ideias que estavam ali eram ideias que Kardec já tinha compilado e que elas foram só organizadas pelo grupo que deu continuidade, né, principalmente pela Amélie Gabriele, que ela, né, abraçou de forma efetiva essa causa. Então, eles compilaram aquelas ideias que já estavam ali de Kardec e publicaram esse livro. Então, quando a gente vai vendo ali, tem orientações muito seguras de como que a gente deve conduzir, né, a constituição mesmo de um centro espírita, como que deve ser feita a sua divulgação, e é interessante, né, eu vou trazer um trechinho do que está nesse item, porque ele vai falar assim, a doutrina é, sem dúvida, imperecível, porque repousa nas leis da natureza e porque, melhor do que qualquer outra, corresponde às legítimas aspirações dos homens. Entretanto, a sua difusão e a sua instalação definitiva podem ser adiantadas ou retardadas por circunstâncias várias, algumas das quais subordinadas à marcha geral das coisas, outras inerentes à própria doutrina, à sua constituição, à sua organização. O espiritismo é uma questão de fundo. Prender-se à forma seria puerilidade indigna da grandeza do assunto. Daí vem que os centros espíritas, né, que ele está falando, que se acharem penetrados do verdadeiro espírito do espiritismo, deverão estender as mãos uns aos outros, fraternalmente, e unir-se para combater os inimigos comuns, que são a incredulidade e o fanatismo. Então, a propaganda, ela se dá, né? A gente não tem como impedir isso. A divulgação, ela se estabelecerá, e quanto mais nos ajudarmos mutuamente, mais chances de fazermos o que é certo em termos de divulgação, né? Rosi, eu acho, eu queria tecer aqui um comentário, né? Aproveitando o seu gancho aí, quanto você diz dessa união, né? Que temos que ter. Isso é uma coisa que me toca muito, né? Porque eu acho que a união, ela sempre vai resultar no melhor servir, né? Quando a gente consegue essa união. E o trabalho em equipe, eu também acredito muito que ele deve ser estimulado, mas que a gente deve deixar o nosso personalismo de lado, porque o que atrapalha, muitas das vezes, até nessa divulgação, no trabalho caritativo, é quando a gente põe o nosso personalismo na frente da união, né, do trabalho em coletividade. E, então, eu acho que aquele que realmente quiser trabalhar com Cristo, antes de mais nada, a gente deve cuidar muito das nossas dificuldades, porque assim a gente vai ter uma harmonia melhor quando a gente chega no grupo, né? Porque cada um sabe a dificuldade que tem para ser tratada, né? Então, eu acho que fica melhor. E aí, eu queria só encerrar aqui com uma fala que eu acho muito bonito da Joana de Ângeles, que ela diz assim, que nós estamos no lugar certo, ao lado das pessoas corretas, vivendo com aqueles que nos são melhores elementos para a execução do programa, a pretexto de novas experiências ou fascinados pela utopia de novas emoções. Não perturbemos o culto dos deveres, a que nos julgamos com fidelidade. Então, eu acho que é isso, sabe? Quando você vai no propósito de unir, né, para difundir, para fazer uma obra junto com o Cristo, uma obra do bem,
a gente também tem que também se reconhecer, muitas das vezes na nossa dificuldade, porque às vezes a gente vai ser aquele que vai chegar e vai desarmonizar, né? Todo um grupo, toda uma conduta, uma regra que tem que ter para a gente trabalhar em conjunto. Eu só queria levar para esse lado e tocar, porque eu acho importante, né? É importantíssimo essa sua fala, porque quando você fala dessa questão do personalismo, né, a gente precisa ficar atento a isso, porque se a gente se dispõe a divulgar, a propagar o evangelho, quem é o elemento principal? É Jesus. Então, não pode ser mais quem está divulgando, né? E a gente vê muitos equívocos nesse campo, né, Cris? Das pessoas falarem exatamente disso, né? Essa palavra que a gente tem usado muito aqui no nosso podcast, né? Personalismo. Ou seja, eu falo da minha verdade, eu falo daquilo que eu acredito e esqueço da figura principal, que é de Jesus, né? Quantas pessoas a gente tem visto, e aí, né, a gente faz uma análise aqui, mas, né, sem julgamento, no sentido da gente ir se percebendo mesmo, e o convite aqui é esse, que eu possa me perceber, que você possa se perceber, que quem está ouvindo possa fazer essa tomada de consciência de se perceber no mundo. Quantas pessoas ainda dizem que precisam defender Jesus na causa? Jesus não precisa de defensores, né, Cris? Jesus precisa de pessoas que coloquem em prática o que ele ensinou. E colocar em prática é agir com amor. Se a gente vai para uma batalha em nome de Jesus armado mesmo, de facas, de revólveres, então nós não estamos falando em nome de Jesus, nós estamos falando da nossa vaidade, do nosso orgulho, nós estamos falando de qualquer coisa, menos de Jesus. Então é muito importante isso que você trouxe, para que a gente possa ir refletindo, né? Jesus não precisa de defensores, Jesus sabe se defender muito bem, ele esteve aqui e se defendeu muito bem, né, contra as improbidades da humanidade, né, contra esses desvarios que eram nossos já, né, e ele não precisou de ninguém para defender ele, não, e a gente precisa ter essa consciência. Ao sairmos para divulgar, precisamos saber quem é a figura central da nossa divulgação, né. E aí, só também queria trazer uma questãozinha final aqui, que está lá no capítulo 20 do Evangelho, que a gente começou trazendo aqui na nossa conversa, só que agora é o item 5, que vai falar também sobre essa união. E aí a gente vai ter: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes, às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Então, olha aqui como é que é importante a união de esforços, mas para quê? Para que o trabalho com Cristo seja concluído de forma plena, eficaz. Então, é muito importante a gente ter essa consciência, né? Com certeza, Rose, porque isso também demonstra uma humildade, né, da gente de se reconhecer perante o Cristo, né, que nós somos aprendizes e aprendemos com ele é o nosso mestre, né, e não a gente querer se colocar no mesmo patamar, né? Exato, exato. E aí a gente vai entendendo que nós, para divulgarmos, né, para fazermos a publicação, nós precisamos dos recursos para isso.
E cada meio de comunicação, ele tem um formato específico do seu uso. E é interessante que André Luiz traz essa questão aqui para a gente no texto, né? E é preciso que a gente se prepare para isso. E para as mudanças também que vão acontecendo nos meios de comunicação. Então, aqui eu vou fazer um resumo bem sucinto mesmo, um resuminho, só para a gente entender, né, o que ele está querendo dizer com isso, porque ele fala a divulgação pelo rádio, pela imprensa, né, leiga, mas só que a gente ampliou isso muito, né? A gente está no século XXI, em pleno ano 2024, falando aqui por um meio de comunicação totalmente desconhecido daquela época em que esse livro foi escrito, que é a internet. Então, assim, no começo, lá no início, a gente tinha uma limitação de propagação. E essa limitação ela foi vencida por uma conquista muito grande que aconteceu há milhões de anos, né, que é a escrita. Então, a partir do momento que a gente descobre a escrita, essa limitação cessa. A gente acaba com essa limitação de uma propagação mais efetiva. Então, a gente começa lá com as cartas de Paulo, né, sendo divulgadas aí para todos os campos do mundo, e a gente só tem esse conhecimento do Evangelho graças a essas cartas. E interessante, né, Cris? Porque no início, Paulo estava muito triste, né? Porque ele fazia as viagens. E aí, ele precisava de dinheiro, ele precisava de disposição, de bom ânimo, de saúde. Ele foi envelhecendo e ele foi vendo, nossa, como é que eu vou fazer agora, né? E aí vem a intuição, né? Vem aquela fala, porque Paulo tinha uma mediunidade excepcional, e através dessa mediunidade ele recebe as orientações, né? Começa a escrever. Nada vai se perder só porque você não está lá fisicamente com essas pessoas. Desde que você escreva rigorosamente o que é a palavra de Deus, nada estará perdido. E aí ele fala, vou começar a fazer isso. E aí começam, então, as divulgações das cartas de Paulo, né? E aí, a gente tem também, né, caminhando um pouco, vou falar de forma bem resumida, né? A gente tem a própria codificação feita a partir dos escritos recebidos de várias partes do mundo por Kardec. Então, a gente vai vendo o quanto que isso foi ganhando espaço na divulgação, de uma forma geral, do Evangelho de Jesus, né? A gente vai lembrar ainda do grande trabalho desenvolvido pela Federação Espírita do Paraná, chamado Momento Espírita, que funciona até hoje. Ele era divulgado através do rádio. E aí, quando a gente viu essa informação, né, por um companheiro da FEB, que fez fez esse resumo que eu estou trazendo aqui para vocês, a gente foi pesquisar, né, porque ele fala do Momento Espírita, criado na década de 90, né, mas aí a gente foi ver que antes disso, esse trabalho, ele foi iniciado em 1967, com 2 trabalhadores espíritas, que eram o senhor Ezequiel Gonçalves e o senhor Astolfo Olegário de Oliveira Filho. E interessante que eles começam esse movimento no rádio. Então, a gente vai acompanhando a evolução dos tempos. Da escrita, a gente vai para a divulgação através das rádios, né? E aí, a gente tem um outro fenômeno que aconteceu no movimento espírita para a divulgação, que a participação do Chico num programa televisivo, que se chamou Pinga Fogo, foi no ano de 1971. E o Chico estava muito relutante em participar, porque ele estava com medo desse personalismo que a gente falou. Então, no primeiro momento, ele negou, ele falou, não, porque eu vou ficar aparecendo mais do que a doutrina, e eu não quero isso.
né? E o Chico tinha uma fala muito carinhosa, ele falava, mais do que Nosso Senhor Jesus Cristo. E não é essa a minha proposta. E aí o mentor do Chico, né, da obra dele, Emmanuel, vem e fala assim, não tem nada disso. Você vai, porque isso vai ser muito importante para a doutrina espírita, para a divulgação do evangelho, para que as pessoas conheçam a doutrina. E aí o Chico vai, né? E o que no primeiro momento o Chico não queria, né? Com medo de ser a divulgação dele, do nome dele, foi a maior divulgação para a doutrina. O programa ele bateu todos os recordes de audiência, que não foram superados até hoje, segundo as minhas pesquisas, né? E aí a gente chega hoje aqui onde a gente está, né, Cris? Na divulgação através das redes sociais, através da internet, que já é uma divulgação para o mundo. De qualquer lugar do planeta Terra, a gente pode se comunicar através dessa rede virtual, né? E essa rede, ela vai também se estendendo aí para os campos vibracionais que a gente não sabe nem aonde que vão chegar, né? Que é essa condução através dos próprios espíritos para o mundo espiritual, né? E essa era, né, a era que nós estamos vivendo agora, que é a era digital, a gente precisa, né, Rose, estar conectado a ela, né? Porque é uma comunicação muito rápida de compartilhamento de informações, né? Eu só queria que, eu acho que é um ponto para a gente pensar, né? Reflexionar. Essa trajetória toda que você trouxe para a gente, né? Do meio de comunicação, de propagação, que vem ao longo do tempo, a gente tem que pensar que nem todos os espíritos tinham facilidade. Alfabetizar demanda esforço, né? E a gente se esforça para a gente se alfabetizar, tanto na fala quanto logicamente, na escrita, da onde a gente, no país, né, no momento que a gente está inserido na encarnação. Com a era digital, não é diferente. Nós vamos ter que ter esse esforço também para estarmos incluídos, não excluídos da era digital, mas incluídos. Mas isso demanda também um esforço, uma boa vontade de aprendizado, de querer, porque dificuldade não existe. Talvez, vamos pôr, em termos de dificuldade, seja um tanto a mesma dificuldade para você se alfabetizar. Mas todos nós não conseguimos um dado momento? Assim também. Aqui eu posso até trazer meu exemplo, né? Que para mim tudo é muito novo. Eu estou aprendendo, ainda estou aprendendo, de pouquinho em pouquinho, porque eu tenho as minhas dificuldades, as minhas limitações. Talvez uma pessoa que já nasceu inserida nessa era é muito mais fácil, mas isso não é um obstáculo que eu aceitei para mim. Pelo contrário, eu posso levar um tempo maior, mas tanto que eu estou aqui, né, junto com você aqui, né, Rose, compartilhando, liguei aqui a minha tela, estamos aqui falando direitinho. Então, eu acho que para aqueles que estão nos ouvindo também, que se por um acaso achar que tem uma dificuldade, não. A gente consegue, e assim, tem muitos meios também, hoje é muito fácil, né? A gente tem passo a passo, né, para poder estar aqui na rede, entrar, poder assistir uma palestra, participar de um grupo de estudo, tem tudo muito explicadinho. Então, eu acho que esse meio de comunicação que a gente precisa mesmo é querer aprender a usar esse recurso tão maravilhoso, né? Que se ele está aqui, também foi porque a espiritualidade viu que é o momento, né? Exatamente, Cris. E você toca num ponto que é fundamental. Nós temos tudo à nossa disposição. Nesse momento evolutivo que nós estamos, nós temos tudo à nossa disposição. Tudo que a gente precisa, a gente tem. O que é que está faltando? A vontade.
Se falta alguma coisa, é a vontade, né? Você traz seu exemplo, o meu exemplo é muito parecido com o seu, eu também não sou da era digital, né? Nós somos da era analógica, do telefone discado, que essa garotada aí, né, da modernidade não sabe nem o que mas foi um processo que a gente vivenciou ele, né? Então, vou trazer aqui, porque eu acho legal a gente falar da nossa trajetória, porque muitas pessoas, às vezes, podem se sentir estimuladas a partir disso, né? Porque eu acho que esse exemplo que a gente traz, e a gente não está falando aqui, a gente volta a dizer, nós estamos falando em nome de Jesus, mas a gente traz um exemplo que é nosso para contribuir, não para falar da gente, né? Então, só para deixar isso claro, eu costumo brincar que eu nasci numa época em que a imagem da televisão era em preto e branco, tinha uma antena em cima, a gente está falando isso só para quem está ouvindo a gente que for de uma geração mais nova, entender o que nós passamos, né, Cris? Isso. Em cima dela tinha uma antena, e em cima dessa antena tinha que ter algo de aço inox, alguma coisa assim. Então, a gente pôs um pedaço de bombril para funcionar. E aí, a imagem ficava toda chuviscando, e eu me lembro como se fosse hoje. Tinha o último capítulo da Turma da Mônica, de uma série que eu estava assistindo todo dia de manhã. E a televisão saiu fora do ar na hora que ia passar o último capítulo. E eu não conseguia assistir. E não tinha como você procurar em algum lugar para falar, vou assistir depois. Não. Ou você assistia ali naquele momento, ou você não assistia. E aí depois veio a televisão com a imagem colorida, chegaram os novos aparelhos, equipamentos de plasma, chegou até a esse momento em que nós estamos agora, em que tudo cabe dentro de um aparelhinho chamado smartphone, chamado, né, celular, tá tudo ali. E a gente foi se ajustando a isso, com as nossas dificuldades, mas não desistindo. Porque o que a gente costuma dizer? Todos nós, quando reencarnamos, nós estamos preparados para viver as experiências daquele momento evolutivo. Então, se a gente reencarnou numa era analógica e atravessamos o tempo e chegamos numa era tecnológica, é porque nós espiritualmente estávamos preparados para isso. Então, a gente não pode se acomodar, né? Então, muito interessante isso que você traz, e é bom que a gente reflita sobre isso. E uma questão que eu queria trazer é que, com essa era tecnológica, o nosso compromisso e a nossa responsabilidade com a propaganda e a divulgação do evangelho ficou ainda maior. Por quê? Porque a divulgação ela é mais rápida e a gente precisa ter consciência do que a gente está divulgando de verdade. A gente precisa sair desse automatismo de ficar recebendo mensagenzinhas e passando para frente, sem raciocinar, sem refletir, porque podem ser mensagens equivocadas do evangelho. E a gente amplia isso para tudo. A gente pode estar sendo um propagador de mentiras. Então, a gente precisa ter essa consciência, a nossa responsabilidade e o nosso compromisso aumentou ainda mais na divulgação, com relação às propagandas que a gente faz, né? Não é só pegar, copiar e colar e mandar para frente. A gente precisa estudar, raciocinar, saber se aquilo ali que a gente está divulgando realmente condiz com os ensinamentos do Cristo, para a gente não cometer equívocos, né? E o Espiritismo, ele nos orienta a isso, né, Rose? A gente sempre ter uma jornada, um caminho lúcido, né? Longe do fanatismo, longe das mentiras, né? E no momento que a gente estuda, isso vai sendo descortinado da gente, vai abrindo
os nossos entendimentos, a nossa compreensão, né? Então, por isso que é muito importante a gente estudar, né? A gente se torna, o comportamento da gente é sempre para melhor, né? É um comportamento mais maduro, mais lúcido, né? Mais firme diante dessas propostas que a gente encontra aí a todo momento, né? E é muito importante a gente saber fazer essas escolhas também, né? Isso. E aí, como a gente está falando dessa divulgação agora nas redes, a gente vai falar também dos interesses, né? Que interesses que eu tenho ao estar divulgando e que tipo de. Como é que eu vou dizer aqui? Que tipo de empresas mesmo, de companhias, de patrocínios eu estou trazendo para essa divulgação. Porque na rede social a gente tem essa possibilidade de atrair divulgação, ampliar essa rede de divulgação através desses patrocínios, né? Não é o nosso caso aqui no Centro Espírita Virtual Fraternidade Maria de Nazaré, nós não temos nenhuma publicidade que ela é patrocinada, mas a gente sabe que existem movimentos que fazem isso. E a gente precisa ter o cuidado de saber a que nós estamos entregando a divulgação do Evangelho. Que tipo de divulgação, de patrocínio, eu estou aceitando para divulgar o Evangelho. Eu vou dar um exemplo aqui, que eu acho que vai ficar mais clara a minha fala e até o que André Luiz traz no texto sobre isso, né? Então, vamos pensar assim, um atleta, quando o atleta, ele precisa do patrocínio, né? Então, ele vai ser bancado, vamos dizer assim, financiado a partir dos patrocínios que ele consegue. Será que por conta disso, que ele precisa desse patrocínio, ele deve aceitar qualquer empresa patrocinando o nome dele? Então, por exemplo, será que vale a pena um atleta que é um formador de opinião, que ele é aquele que vai movimentar, né, que vai direcionar várias mentes jovens ainda, adolescentes que estão em formação? Será que vale a pena ele ser patrocinado, por exemplo, por uma empresa que gera viciações, que incentiva o uso por exemplo, de bebidas alcoólicas? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, quando a gente vai divulgar a doutrina também, a gente tem que pensar nisso. A quem que eu estou me vinculando para divulgar? Será que eu posso aceitar qualquer coisa dentro da minha divulgação, só para que a minha divulgação chegue a mais lugares? Eu tenho que ter esse cuidado também. Aonde que eu estou colocando o nome de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus? Para eu não vincular isso a coisas que são muito materiais, que são ligadas às viciações, à própria condição humana da matéria, né? E eu não gerar equívocos. Não é que eu não possa falar de Jesus em determinados ambientes, pelo contrário. A gente já viu que é o nosso comportamento que vai levar esse sentimento cristão para todo lugar que eu estiver. Mas eu abrir o campo de divulgação, né, me vinculando a essas questões que são muito materiais, isso é preciso ficar atento. Eu acho que é isso que André Luiz fala aqui. Eu não sei se você entendeu isso também, Cris. Sim, eu acho que a gente tem que ter também, eu compreendi dessa forma, Rosi, eu penso muito assim, que a gente tem que ter em mente que a gente tem que trabalhar com Jesus, nas coisas espirituais, né? E a matéria a gente tem que ter muito cuidado, porque, por exemplo, uma caridade feita com interesse, que não visa o bem comum, ela já não é uma caridade, um trabalho com Jesus, né? Então, a gente tem
que ter muito cuidado com essas coisas, vamos dizer, que hoje em dia tem essas facilidades, né? São as portas largas, né? Para a gente não fazer escolhas erradas e levar o nome da instituição, né? Que é o que a gente representa, para um caminho que não é o correto, né? Então, eu acho que a gente tem que partilhar o amor e divulgar sempre a instituição, a palavra do Cristo, de uma forma sempre ética, né? Porque a gente está exemplificando, né? Nós somos os representantes daquilo que nós nos propomos. Então, tem que ter muito cuidado mesmo, muita lucidez, muito discernimento. Isso, e do mesmo jeito que ele traz aqui a importância da gente observar os meios usados para essa divulgação, para essa propaganda, ele chama atenção também para o vocabulário que a gente utiliza, né, para fazer a divulgação. Então, a gente conhecer os termos que são próprios da nossa doutrina espírita, por exemplo, é importante, né? Então, são termos que às vezes a gente vai usar que não são do nosso vocabulário e podem gerar uma confusão para outras pessoas que estão ouvindo, né? E ele vai falar ele vai citar até alguns exemplos aqui, né? Como seja utilizar a palavra acaso, sobrenatural, milagre, a gente ir ajustando isso ao nosso vocabulário, né? Na doutrina espírita a gente tem expressões que possam dizer dessas condições, né? E, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, a palavra karma. Eu utilizo essa palavra, eu estou até né, me policiando para poder explicar o que eu estou querendo dizer, porque karma, ela é uma palavra utilizada no budismo, né, e outras expressões, e que tem um significado muito diferente de quando eu uso essa expressão aqui no movimento espírita. Quando eu utilizo essa expressão, eu estou dizendo dessa lei de causa e efeito, mas não é isso que, na essência, essa palavra traz na sua origem, utilizada pelos outros, pelas outras pessoas que têm a fé diferente da nossa. Mas não quer dizer que está errado eles usarem nada disso. Eles têm o conceito deles e é certíssimo. Só que dentro do conceito deles quer dizer uma coisa diferente do que quando eu utilizo aqui no movimento espírita. Então, para não gerar essa confusão, será que a Rosimar está usando karma como os budistas usam? Então, eu estou até deixando de usar essa expressão e começando a usar a expressão que a gente tem, que é lei de causa e efeito, por exemplo, né? Então, eu acho que fica mais compreensível a gente fazer esse movimento, né? Usar as palavras com cautela também. Eu acho interessante a gente falar também sobre essa questão da palavra, para quem está nos ouvindo aqui, porque pode pensar, mas uma palavra só, karma, mas aí a gente tem que parar e pensar, né, Rose, que a palavra, a gente utilizar ela em nome da doutrina, ela é que nem uma semente. Se a gente lançar ela de uma forma equivocada, vamos dizer assim, ela vai potencializar aquilo ali e, de repente, vai materializar, vai dizer, mas se eles utilizam essa expressão, é porque faz parte daqui, né? Então, a gente fez um movimento de criação de uma expressão, nossa, igual você falou, uma palavra que a gente está usando muito, que é o personalismo. A gente colocou o nosso personalismo dentro de um vocabulário que não tem na doutrina. Então, por isso que eu acho que o André Luiz nos alerta aqui, e a gente está também comentando esse item aqui e explicando o porquê de ter muito cuidado nessa utilização das palavras, né? Porque por isso eu acho até que a espiritualidade vem nos orientar, né? O cuidado com aquilo que nós falamos, né? Porque a palavra, ela tem um poder, né? Ela tem uma potencialidade. E aí a gente vai falar, né? Já que a gente está usando esses termos de outras crenças, a gente vai falar desse respeito religioso que a gente precisa ter, né?
não sermos intolerantes. A gente não está falando aqui criticando, a gente só está dando o exemplo de que como cada um vai se expressando de um jeito. E a gente precisa respeitar essas expressões, sem querer impor a nossa verdade, né? Ah, você não pode usar a palavra karma, você tem que usar lei de causa e efeito. Não, isso é uma expressão nossa, né? Então, respeito às religiões, às crenças, às pessoas que pensam diferente. Interessante, Cris, é que a gente também fica muito só ligado às palavras, a gente acaba perdendo coisas importantes, né? Por exemplo, uma palavra que é muito do budismo é a palavra impermanência. E uma vez eu fiz uma palestra falando sobre impermanência, e as pessoas acharam que eu estava falando da impermanência do budismo. E tem um livro belíssimo do Divaldo que se chama Impermanência e Imortalidade. E aí as pessoas entenderam, olha, a gente pode usar esse termo também aqui, né? Então, olha que legal a gente ir também se apropriando, né? Tirando essa coisa do isso é meu, isso é seu, isso é nosso. A gente pode usar de uma forma coletiva, se apropriando e indo ajustando a nossa realidade. E eu deixo até indicação aqui, é um livro do Divaldo, foi ditado pelo espírito Pastorino, que é um espírito que trouxe um livrinho de mensagem que muita gente conhece, esqueci o nome dele agora, daqui a pouquinho vem eu falo com vocês. É um livro que é muito conhecido, não só pelo movimento espírita, mas de uma forma geral, que muitas pessoas têm ele há muito tempo. Mas, enfim, eu estou trazendo isso só para dizer, né, que a gente precisa respeitar as crenças alheias e não querer impor a nossa fé, a nossa crença, a nossa verdade para o outro. Rose, foi muito bacana essa sua fala, né? Porque eu fiquei aqui pensando, né, que Jesus demonstrava isso para a gente, né? Com lindas, assim, lições, né, de igualdade, porque ele andava no meio das diferenças, né? Jesus era aquele que andava no meio das diferenças. E eu acho que a gente tem que reconhecer que nós somos diversos, né? Não somos igual em nossas crenças, porém a gente é igualmente filho do mesmo pai. E por a gente ser filho do mesmo pai, que a todos amava e respeitava, eu acho que a gente tem que ser espiritualizado, sim, mas nunca esquecermos de sermos humanizados, né? Eu acho que, além de sermos espiritualizados, a gente tem que ser humanizados, né? E eu acho que outra questão também, que eu acho que cabe muito aí, que a gente tem que sempre estar em mente, é que essas questões espirituais, elas são, você falou da impermanência, né? Elas são temporárias, né? Para a nossa evolução. Por isso que a gente está ali na matéria, mas nós não somos, né, Rose? Nós estamos, né? E quanto a gente tem a consciência dessa diferenciação, né, a gente vai compreendendo melhor que somos todos filhos do mesmo pai, temos coisas muito boas para fazer essa troca, né, de sabedorias, de saberes. E aí eu acho que essas diferenciações que nós mesmos criamos vão sendo derrubadas. É verdade, Cris. Só para trazer aqui, eu lembrei, o livro se chama Minutos de Sabedoria, do Pastorino. Ele é muito conhecido aí, né, por todos. E isso que você traz é muito importante. E aí, dentro disso tudo, né, já caminhando aí para o final, que a gente já está encerrando, né, a nossa conversa dessa manhã, eu queria trazer, né, essa questão que parece que é o que André Luiz está trazendo aqui, né? A divulgação da doutrina não deve ser um vale-tudo em nome de Jesus, né? Ela deve ser consciente, trabalhada primeiro em mim, nos meus comportamentos, a publicidade, a propaganda maior que a gente pode fazer
é a nossa transformação moral. Cada vez que alguém encontrar com a gente, falar, olha, você está diferente, né? Como é que você está mais calmo? Como é que você está lidando melhor com desafios que vão se aproximando? Antes você se irritava tanto, agora eu vejo que você está mais tranquilo. E é sentir essa presença do Cristo em nós no dia a dia. E aí, Cris, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem uma frase que ela é maravilhosa, que vai falar que fé inabalável só é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, é a gente trabalhar essa razão dentro de nós, refletindo sempre o que é certo e o que é errado, porque a gente já tem as leis de Deus gravadas na nossa consciência, e no livro Estude e Viva, no capítulo 40, o nosso querido Emmanuel vai trazer na psicografia do Chico a seguinte mensagem: lembra-te deles, os quase loucos de sofrimento, e trabalha para que a doutrina espírita lhes estenda socorro oportuno. Para isso, estudemos Kardec ao clarão da mensagem de Jesus Cristo, e seja no exemplo ou na atitude, na ação ou na palavra, recordemos que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizam. Isso está lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5. Então, Cris, eu trago essas mensagens porque eu acho que elas falam disso, né? Que a gente precisa estudar, mas principalmente que a gente precisa aprender a se amar, né? A se amar. Rose, eu também reflito que cada um de nós sabe a importância de Jesus em nossa vida, né? Os seus exemplos nos demonstram a necessidade de cada dia a gente ir se modificando, né? Que as nossas imperfeições, elas possam a cada dia serem trabalhadas, né? E que a gente possa cada dia também ir caminhando ao encontro de Jesus. Porque nada adianta a gente aprender, estudar e não colocar em prática esses belíssimos ensinamentos. O amar, igual você bem leu aí, né? As duas instruções, que uma delas é nós amarmos, né? Então, eu acho que amar uns aos outros é um desses belos ensinamentos, e que a gente possa trazer mais o Evangelho em ações para a nossa vida, né? E aí, assim, o que fica para mim, né, é esse convite, que a gente deve ser a propaganda viva da doutrina, sabe, Cris? E que a nossa proposta seja falarmos e divulgarmos o Evangelho de Jesus, e não a nós mesmos, né? Eu acho que esse é o principal fundamento aí, e o que fica para mim desse estudo de hoje, minha amiga. É isso aí, Rose. Eu endosso aí as suas palavras. Nós somos, né, com os nossos bons exemplos, a melhor propaganda, né? É verdade. Então, Cris, eu quero te agradecer demais por essa partilha e mais essa semana, e que possamos ter aí boas reflexões. Muito obrigada, minha amiga. A você também. Um abraço a todos.